Há momentos em que a vida parece falar conosco, mas não com palavras. Fala com sinais, com presenças sutis. Às vezes, são animais que cruzam nosso caminho, entram em nossa casa, pousam na janela ou simplesmente nos observam, como se soubessem algo que esquecemos. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo maior está tentando se comunicar, mas que o mundo, tão barulhento, já não sabe mais escutar. Talvez você seja um dos escolhidos, e se for, nada do que está prestes a ouvir será coincidência. Neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro significado espiritual por trás da visita de 5 animais. Não são visitas comuns, cada um deles traz uma mensagem profunda, um chamado para o despertar. O morcego, o lagarto, o sapo, a coruja e até a barata. Seres que muitos evitam, mas que, no plano simbólico, revelam verdades que o medo tenta esconder. Se esses animais têm aparecido com frequência em sua casa, talvez o invisível esteja tentando te preparar para o fim de um ciclo, para a cura emocional, para a revelação que vem quando o silêncio se torna um mestre. Antes de seguirmos, se o tema da espiritualidade fala ao seu coração, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Este é um espaço para almas que buscam enxergar além da forma, para aqueles que sentem que nada é por acaso. Comente 99 se você sente que há algo desperto dentro de você. Agora, feche os olhos por um instante e respire. Vamos decifrar os sinais. O morcego, transformação e fim de ciclo. Quando a noite cai e o mundo se cala, o morcego desperta. Ele não precisa da luz. Ele escuta o invisível. Voa guiado por ecos, transformando o som em visão, o silêncio em direção. Esse é o dom dos que caminham entre mundos. Ouvir o que o olhar não alcança. O morcego é o símbolo da transformação profunda, aquela que não acontece sob aplausos, mas no segredo das sombras, ele anuncia o fim de um ciclo, o chamado para deixar morrer o que já não vibra com a verdade da alma. Não é um presságio de medo, mas de renascimento. Quando ele aparece, é porque algo dentro de você está pronto para mudar de forma. A vida fala em metáforas, e o morcego, voando de cabeça para baixo, é uma delas. Ele nos convida a inverter a visão. O que você chama de perda, talvez seja libertação. O que você teme encarar, talvez seja exatamente o que te cura. Ele vive de cabeça para baixo, como quem observa o mundo de dentro para fora. E é dessa inversão que nasce a sabedoria. Quando o morcego entra em uma casa, ele traz o chamado da noite interior. A casa, nesse momento, torna-se espelho do seu templo interno. Ele não invade, ele atravessa portais. Aparece quando a alma está pronta para atravessar o véu entre o velho e o novo. Talvez você esteja sentindo um cansaço invisível, um peso sem nome. A sensação de que o que foi já não serve, mas o novo ainda não chegou. Esse é o território do morcego, o limiar da metamorfose. É a hora em que a vida te pede para confiar no escuro. As cavernas onde ele habita são úteros simbólicos, lugares de morte e renascimento. Ali, o que era se desfaz, e o que será começa a germinar. É na ausência de luz que o ser encontra sua verdadeira direção. Por isso, o morcego representa o poder de se reinventar sem medo da perda, de confiar no processo mesmo quando tudo parece ruir. O morcego é o guardião dos inícios disfarçados de fim. Ele sussurra àqueles que têm coragem de escutar. Não temas o fim é apenas o início com outro nome. E o eco desse chamado reverbera dentro de nós como uma lembrança antiga de que toda destruição traz em si a semente da criação. Observe o simbolismo. O morcego dorme em silêncio durante o dia, mas à noite ele desperta para o que é verdadeiro. Essa é a mensagem.
O despertar não acontece na luz plena, mas quando aprendemos a enxergar no escuro, quando o medo deixa de ser um inimigo e se torna um mestre, quando o ruído se cala e o eco interno revela a direção. Talvez o morcego tenha aparecido no seu caminho para te lembrar de algo essencial. A morte de um ciclo não é castigo, é libertação. Cada perda, cada silêncio, cada despedida contém uma bênção oculta. Tudo o que se dissolve porque cumpriu o seu papel. E só quando o velho se vai, o novo pode chegar. Se um morcego entrou na sua casa, observe o contexto. O que estava acontecendo naqueles dias? Que conversas, emoções ou decisões estavam no ar? Nada é por acaso, os sinais espirituais não se impõem. Eles convidam, e o convite do morcego é simples mas profundo. Solte o que precisa partir e abra espaço para o que quer nascer. Se essa mensagem ressoou com você, curta este vídeo e inscreva-se para continuar essa jornada de símbolos e despertar. Comente 99 se sente que algo dentro de você está mudando de forma. Lembre-se, cada símbolo é um espelho e o morcego é o reflexo da sua própria coragem de se transformar. Agora, siga comigo. Após a escuridão do morcego, vem o guardião da percepção, o lagarto. Ele traz o dom da observação, da proteção e do discernimento. É ele quem te ensina a enxergar sem se perder, a perceber o invisível e a agir apenas quando for o momento certo. O lagarto, proteção e discernimento. Há um instante entre o perigo e a calma em que tudo parece suspenso. É nesse intervalo que vive o lagarto. Ele observa, imóvel, enquanto o mundo se move em volta. Nada escapa ao seu olhar. Ele é o mestre da presença silenciosa, o guardião do instante certo. Quando o lagarto aparece, ele traz o chamado da atenção desperta. A mensagem é clara, mas sutil. Nem tudo o que se move deve ser seguido. Nem tudo o que brilha deve ser tocado. O lagarto ensina o discernimento espiritual, a arte de perceber sem reagir, de aguardar o momento exato em que o instinto se transforma em sabedoria. Muitos o veem apenas como um pequeno animal, mas no plano simbólico, o lagarto é um dos arquétipos mais antigos do inconsciente humano. Ele representa a consciência que desperta entre dois mundos, o físico e o sutil. É a alma que aprendeu a sobreviver ao calor das provas e ao frio da solidão. Ele vive entre pedras, sob o sol e na sombra. O equilíbrio perfeito entre ação e recolhimento. Quando o lagarto aparece em sua casa, ele não está perdido. Ele vem como um lembrete de que a vigilância interior é a chave da proteção espiritual. Há energias, pessoas, pensamentos e emoções que tentam nos distrair da essência. Mas o lagarto sabe se esconder, sabe se regenerar, sabe desaparecer quando o ambiente se torna hostil. Sua cauda, que se solta para enganar o predador, é o símbolo máximo do desapego. Perder um pedaço é melhor do que perder a alma. Quantas vezes você se manteve em lugares ou relações que drenavam sua energia, com medo de se afastar e ser mal compreendido? O lagarto te lembra. O discernimento é uma forma de amor próprio. A proteção espiritual começa quando você aprende a perceber as intenções escondidas por trás das aparências. Ele te convida a ouvir o que não é dito, a observar o que vibra além das palavras, a sentir o que o corpo te mostra antes que a mente racionalize. Essa é a sabedoria dos antigos. A sabedoria do instinto desperto. O lagarto enxerga com os olhos abertos até durante o sono. Simbolicamente, isso significa: nunca durma espiritualmente. Mantenha-se atento, mesmo quando o mundo parecer calmo demais. Os ataques mais sutis vêm no silêncio. E é por isso que o lagarto é o guardião dos portais invisíveis. Aquele que percebe a vibração antes que o perigo se manifeste.
ele também traz a lição do tempo. Nem toda batalha precisa ser travada agora. Nem toda verdade precisa ser dita no calor do impulso. O lagarto observa, espera, compreende e, quando chega a hora certa, age com precisão, sem desperdício, sem violência, sem ruído. Esse é o discernimento dos sábios. A capacidade de agir no momento exato, sem se perder em reações automáticas. Se ele cruzou o seu caminho, pergunte-se: em que parte da minha vida tenho reagido demais e observado de menos? Talvez o lagarto tenha vindo te ensinar a proteger tua energia, a guardar silêncio onde antes havia pressa, a reconhecer que a serenidade também é uma forma de poder. Assim como a cauda que se regenera, o lagarto nos mostra que tudo pode recomeçar. Mesmo depois de perdas, há um poder silencioso que restaura o que parecia perdido. Essa é a força da fé discreta, da coragem tranquila, da espiritualidade madura. Nada o abala, porque ele conhece o segredo. O que é essencial nunca morre, apenas muda de forma. Se essa mensagem tocou você, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Aqui falamos com quem entende que cada símbolo é uma lição e cada animal um mestre disfarçado. Comente 99 se você sente que está aprendendo a proteger a sua energia e a ver além das aparências. Agora, siga comigo. Depois da vigilância silenciosa do lagarto, surge o mensageiro das águas e das emoções. O sapo, ele carrega o poder da purificação e da cura emocional. O chamado para limpar o que foi e renascer com o coração leve. O sapo, purificação emocional e cura. Entre a terra e a água, vive o sapo. Nem inteiramente de um mundo, nem do outro. Ele é o símbolo da travessia emocional, o guardião da purificação. Quando ele surge em sua casa, não vem por acaso. Traz a mensagem de que algo dentro de você precisa ser limpo, liberado, chorado, dissolvido. O sapo é o mestre da transmutação pela água, o elemento das emoções e da alma. O sapo não teme o lodo, ele nasce da lama, atravessa o pântano e canta quando chove. Ele nos ensina que as emoções, por mais densas ou confusas, são matéria viva de transformação. O que você chama de peso pode ser o início de uma limpeza. O que você chama de tristeza pode ser apenas a alma esvaziando o que já não cabe. Quando o sapo aparece, ele está dizendo: deixe a água correr, permita que o que precisa ir, vá. Na tradição espiritual de muitos povos, o sapo é o símbolo do renascimento. Os antigos viam nele o ciclo da metamorfose, do ovo à larva, da água à terra, da dependência à liberdade. Essa jornada reflete o processo humano de amadurecimento emocional. Aprender a sentir sem se afogar, purificar-se sem fugir, curar-se sem endurecer. O sapo representa o poder de lidar com as próprias águas internas, de encarar a lama sem se tornar lama. Se ele apareceu em sua casa, observe sua vida emocional. Há sentimentos que você tem engolido há muito tempo, mágoas, palavras não ditas, lágrimas contidas. O sapo surge como o mensageiro do perdão. Ele diz: não reprima, expresse, chore, deixe fluir. A purificação não acontece pelo controle, mas pela entrega. Muitos o consideram um animal repulsivo, frio, escorregadio, estranho. Mas é justamente essa aparência que guarda o mistério. O que o mundo rejeita costuma ser o que mais cura. Assim também é com as emoções. O que evitamos sentir se acumula, se torna veneno, mas quando permitimos que venha à tona, transforma-se em remédio. O sapo canta porque compreendeu que a dor, quando expressa, se transforma em canção. As lágrimas são orações líquidas. Cada lágrima que cai é uma parte de nós sendo purificada. E o sapo é o espírito guardião dessas lágrimas. Ele lembra: não há vergonha em sentir. O sentir é o portal da cura. Por isso, quando você o encontra, saiba que algo está sendo limpo em você
e que a presença dele é sinal de que o fluxo da alma está voltando ao curso natural. Espiritualmente, o sapo também representa a transmutação da energia densa. Ele absorve, transforma e devolve purificado. Sua pele respira o mundo e o filtra, assim como o ser humano, quando aprende a respirar a vida sem se contaminar pelo medo. Essa é a lição mais profunda. A pureza não é ausência de dor, mas a capacidade de atravessá-la sem se perder. Se o sapo cruzou o seu caminho, agradeça, ele não traz desordem, traz libertação. É um convite para chorar o que ficou, para lavar o coração, para permitir que o novo entre sem resistência. Depois da visita do sapo, os ambientes tendem a se tornar mais leves, o ar mais suave, como se uma velha energia tivesse finalmente se dissolvido. É o eco do espiritual em forma de limpeza. Se essa mensagem tocou algo em você, curta este vídeo e inscreva-se para continuar essa jornada simbólica. Comente 99 se você sente que o sapo trouxe um sinal de libertação e compartilhe com alguém que precisa limpar o coração. Agora, siga comigo. Depois da purificação do sapo, vem o olhar da noite. A coruja, ela enxerga o que está escondido, revela o que o silêncio tenta manter oculto. É o espírito da revelação e da verdade. A coruja, revelação e exposição da verdade. Há olhos que veem o dia e há olhos que atravessam a noite. A coruja pertence a essa segunda visão. Ela enxerga o que a luz não mostra. Move-se com silêncio e precisão, como se carregasse dentro de si um farol que jamais se apaga. Quando a coruja aparece, ela anuncia que a verdade está prestes a emergir e que nada que se mantenha na sombra permanecerá oculto por muito tempo. A coruja é o arquétipo da sabedoria profunda, mas também o símbolo do desmascaramento. Ela chega quando o véu começa a se rasgar, quando as máscaras caem, quando a alma está pronta para ver sem ilusões. Se ela pousou perto de você, ou se sua imagem vem se repetindo, é sinal de que algo ou alguém está sendo revelado e que você precisa estar preparado para enxergar o que antes preferia ignorar. Na escuridão, todos os sons se amplificam. A coruja escuta o movimento mais sutil, o bater de uma asa, o sopro de um pensamento. Assim é com a consciência desperta. Ela capta os ecos do invisível. Ela não julga, observa, não teme, compreende. Sua sabedoria nasce do silêncio, e é no silêncio que a verdade se revela. Espiritualmente, a coruja representa o despertar do discernimento superior. Depois da purificação trazida pelo sapo, é ela quem vem acender o fogo da clareza. É o momento em que o ser começa a enxergar as tramas ocultas que moldam sua vida. Padrões, repetições, mentiras aceitas como verdades, a autossabotagem disfarçada de prudência. A coruja não teme olhar para dentro e, por isso, quando ela aparece, convida você a encarar o próprio reflexo. Ela te pergunta: você realmente quer ver? Porque ver, às vezes, é perder o conforto. Ver é romper a bolha, é perceber que certas pessoas, lugares ou escolhas estavam drenando sua energia. É compreender que o amor verdadeiro nunca manipula e que a espiritualidade autêntica sempre conduz à liberdade. A coruja não aparece para te assustar, aparece para te libertar da cegueira. Ela é também o símbolo da mulher sábia, da intuição feminina, da força do inconsciente que fala em sussurros. Quando a coruja observa, o mundo se cala, e nesse silêncio, algo dentro de nós desperta. É a voz que diz: agora é hora de ver o que sempre esteve aí. Por isso, quando ela entra em sua casa, mesmo que por breves segundos, entenda, o invisível está te chamando para a clareza. Revelações estão a caminho, externas ou internas, e você precisa estar pronto para recebê-las. A coruja vê tanto o predador quanto a presa.
e não se confunde com nenhum dos dois. Esse é o dom do olhar consciente. Testemunhar o jogo da vida sem ser devorado por ele. Ela paira sobre os conflitos e compreende o propósito oculto em cada acontecimento. Nada é acidente sob seu olhar. Tudo é aprendizado. Tudo é símbolo. Se ela tem aparecido em sonhos, meditações ou coincidências repetidas, saiba, o espírito está tentando te mostrar algo. Pode ser uma verdade sobre alguém, uma intuição sobre um caminho ou uma lembrança antiga que precisa de luz. A coruja abre portais de entendimento e quando ela chega, o véu se rasga. Não há mais como voltar a ser o mesmo. Se essa mensagem falou à sua alma, curta este vídeo e inscreva-se para seguir conosco nessa jornada de símbolos. Comente 99 se sente que a verdade tem se revelado aos poucos em sua vida. Lembre-se, ver é um ato sagrado e a coruja é a guardiã desse dom. Agora, siga comigo. Depois da visão clara da coruja, surge o visitante mais inesperado, a barata, o símbolo da sombra, da resistência, da sobrevivência. Ela não vem para assustar, vem para confrontar o que ainda está escondido dentro de nós. A barata, confronto com as sombras internas. Poucos símbolos despertam tanta repulsa quanto a barata, mas todo símbolo tem duas faces. E ela é o espelho que poucos suportam olhar. Quando a barata surge, ela não traz maldição, traz revelação. É a mensageira do subsolo da alma, o arquétipo da resistência e da sombra que pede luz. Ela aparece quando há energia estagnada, quando a casa ou o coração guardam o que foi varrido para debaixo do tapete. A barata é o lembrete de que nada realmente se esconde. O inconsciente guarda o que não queremos ver, mas um dia ele devolve tudo em forma de símbolo, de sonho, de encontro. E quando a barata se manifesta, é porque algo reprimido pede libertação. Ela vive no escuro, mas não pertence às trevas. Sobrevive onde outros perecem. É adaptável, antiga, quase indestrutível. A barata simboliza a força que permanece mesmo após a destruição, a essência que resiste, mesmo quando o ego desaba. Ela é a lembrança viva de que a alma não é frágil, é imortal. Espiritualmente, a barata representa o confronto com o que negamos, medos, impulsos, culpas, desejos, lembranças. Ela é o espelho daquilo que tentamos enterrar, mas que precisa ser visto para que a luz possa entrar. O que chamamos de nojo é muitas vezes apenas medo de nos reconhecermos. Ela nos mostra a face que escondemos e por isso é um símbolo de coragem profunda. Quando uma barata aparece, pergunte-se: o que dentro de mim estou tentando evitar? Talvez sejam emoções que você varre todo dia, fingindo que não sente. Talvez sejam verdades sobre si mesmo que assustam, mas que carregam o início da libertação. O despertar espiritual não é feito apenas de luz. É também a coragem de descer até o escuro e resgatar o que foi esquecido. A barata é o símbolo do renascimento sob o ponto de vista da sombra. Ela sobrevive ao fogo, à queda, à rejeição. Nada a destrói completamente. Ela ensina que não é a ausência de dor que nos torna fortes, mas a capacidade de atravessá-la sem perder a essência. Por isso, quando surge, ela te convida a olhar o que há de mais cru em você, sem julgamento, sem máscara, sem medo. Os antigos sabiam que cada sombra contém uma centelha divina. A barata é o guardiã dessa centelha. Ela te força a reconhecer a própria humanidade, a aceitar os instintos, as fraquezas, o lado que também é terra, e não apenas céu. Quem nega a sombra, nega metade de si mesmo. Quem a aceita, encontra a inteireza. Quando você limpa uma casa, o que está sendo purificado é o reflexo da alma. A presença da barata pode ser o sinal de que chegou a hora de limpar. Sim, mas de limpar por dentro. Pensamentos, ressentimentos, culpas antigas. Ela não é o inimigo,
é o alarme do despertar. A alma te chama através de tudo o que causa incômodo, porque é ali, na resistência, que o crescimento acontece. Assim como o morcego enfrentou o escuro, o lagarto protegeu, o sapo purificou e a coruja revelou. A barata conclui o ciclo. Ela é o espelho final, a passagem entre sombra e luz. Quando você acolhe o que temia, o medo perde o poder. E é nesse instante que o despertar se completa. Se essa mensagem tocou algo em você, curta este vídeo e inscreva-se para continuar conosco nesta jornada de autodescoberta. Comente 99, se você entende que até as sombras têm um propósito sagrado. A barata vem lembrar que nada em você é indigno de ser amado. A luz que você procura nasce exatamente do ponto onde antes havia escuridão. Agora, siga comigo. Após o confronto com a sombra, chegamos ao encerramento, onde todos os símbolos se unem. O chamado final dos escolhidos, porque cada animal, cada sinal, cada eco que cruzou o seu caminho foi apenas uma forma do invisível dizer: você está despertando. O chamado dos escolhidos. Tudo o que foi dito até aqui não é apenas sobre animais, é sobre você. Cada símbolo, cada criatura, cada presença que adentrou sua casa ou sua memória é uma parte do seu próprio espírito, tentando falar com você em linguagem viva. O morcego, o lagarto, o sapo, a coruja e a barata são reflexos dos 5 portais da alma, as 5 etapas do despertar dos escolhidos. O morcego abriu o caminho, ensinando o valor do fim e da transformação. Ele te mostrou que o medo é o portal do renascimento. O lagarto te deu o dom da observação e da proteção, a sabedoria de agir no silêncio e preservar o que é sagrado em ti. O sapo lavou tuas emoções, limpou o terreno interno, abriu espaço para o novo. A coruja acendeu a lâmpada da verdade, te fez enxergar além das aparências, e a barata te guiou até a sombra, onde a luz mais pura se acende. 5 mensageiros, 5 espelhos, 5 chaves que abrem o mesmo portal, o da consciência desperta. E se você chegou até aqui, não foi por acaso, você foi chamado, porque há algo em você que já começou a mudar. Ser um escolhido não significa ser melhor, significa ser sensível o suficiente para ouvir o que o mundo ignora. Ser um escolhido é sentir quando algo invisível se move, é perceber quando a vida sussurra através do cotidiano. Enquanto a maioria enxerga apenas o acaso, os escolhidos veem o código oculto, a linguagem simbólica do espírito. Esses sinais não são para serem temidos, mas compreendidos. Eles vêm para preparar você para o novo tempo, e o novo tempo não começa fora, começa dentro. É um novo olhar, uma nova vibração, um novo modo de existir. E quando a alma muda de frequência, tudo ao redor começa a responder. Talvez você esteja percebendo coincidências estranhas, animais que cruzam seu caminho, sonhos que se repetem, intuições repentinas que parecem guiar seus passos. Isso é o chamado. A vida tentando te lembrar que há algo maior se revelando. O universo se comunica por símbolos, e você está aprendendo a entendê-los. Os escolhidos não são pessoas especiais, são pessoas dispostas a se despir da ilusão, a olhar suas sombras sem fugir, a transformar dor em sabedoria. Ser escolhido é ser um jardineiro da própria alma, é aceitar o caos como parte do crescimento, é confiar mesmo quando o caminho desaparece diante dos olhos. Cada criatura deste roteiro representa um aspecto do seu renascimento. O morcego, a entrega. O lagarto, o discernimento. O sapo, a limpeza. A coruja, a verdade. A barata, a integração da sombra. Juntos, eles formam o círculo da iniciação, o retorno ao centro do ser. Agora, respire fundo. Sinta o silêncio. Imagine uma luz se acendendo dentro do peito, suave,
constante, antiga. Essa é a presença que sempre esteve com você. Ela não precisa de templos nem de rituais. Ela é o próprio templo, o próprio rito, o próprio milagre. E ela está dizendo, em silêncio, você foi escolhido para lembrar quem é. Se esta mensagem ressoou com o que vive em seu interior, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, cada símbolo é uma porta aberta para a consciência. Comente, eu sou um dos escolhidos, e manifeste essa vibração no mundo. Compartilhe com alguém que sente o chamado, pois quando um desperta, muitos acordam através dele. Os sinais continuarão a aparecer, nas formas, nos sons, nos sonhos, porque o invisível nunca se cansa de conversar com quem está pronto para escutar. Observe, confie e siga o som do seu próprio espírito. O ciclo terminou, e o novo, silenciosamente, já começou. Incendeie seu coração e até a próxima.